Como a nossa irmã Malu nos falou, durante todo o mês de março nós vamos conversar um pouquinho sobre o 25º capítulo do Evangelho, que nos fala: buscai e achareis. E agradecemos a casa pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre as orientações de Jesus, que nos ajudam tanto para que a gente possa, pelo menos um dia, se levantar. E o assunto que nós iremos abordar hoje será a conquista do si, o autoconhecimento. E vamos voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho de 2000 anos, quando Jesus caminhou entre nós, conhecendo as nossas dificuldades, conhecendo a nossa ignorância, porque nós estávamos na infância espiritual e ele nos convidou para que buscássemos, que fôssemos atrás dos nossos desejos para encontrá-los. Ele sabia, como mestre que é, espírito elevadíssimo, perfeito, que essa era uma forma para que, através das buscas, as erradas e as corretas, porque Deus nos dá a todos o livre arbítrio, que é o direito de escolha, para que nós, através das inúmeras encarnações, pudéssemos conquistar conscientemente o autoconhecimento, o si mesmo, nessa jornada que todos nós fazemos em busca da nossa elevação espiritual, porque esse é o maior objetivo da nossa vida. Todos nós somos herdeiros de experiências encarnatórias passadas. Nós viajamos pelo instinto, numa das primeiras fases do reino hominal. Passamos em seguida à conquista da razão, do discernimento, da aquisição da consciência e, devagar, vamos descobrindo a nossa realidade de seres imortais, cuja caminhada, cuja trajetória ilimitada prossegue além da vida física. O inconsciente coletivo que intimamente trazemos gravado em nós é o resultado das múltiplas vivências quando mudamos de uma para outra faixa evolutiva, física, moral, espiritual. Podemos dizer que é o nosso arquivo particular, armazenado no princípio inteligente, porque é aí que permanecem as nossas tentativas de acerto, dos erros e as experiências que irão nos ajudar a buscar o melhor durante a nossa jornada física. Por esse motivo, a sombra que ainda nos acompanha é o resultado dos muitos conflitos instalados em nosso espírito e que geram dificuldades, geram problemas e, por outro lado, geram também comportamentos saudáveis e harmônicos que já conquistamos. Iniciando o nosso desenvolvimento espiritual na condição de seres simples e ignorantes, sem conhecimento, sem habilidades, nós vamos pouco a pouco, à semelhança da semente lançada à terra, desenvolver os germens da sabedoria, experimentar a força dos sentidos, avançando para o campo da lógica, do raciocínio, trabalhando sempre as heranças primitivas que precisam, que devem ser superadas sem traumas ou choques emocionais. À medida que as possibilidades que dispomos se tornam mais complexas, mais maduras, tanto os hábitos
como as marcas ancestrais que muitas vezes teimam em nos prender o espírito naquilo que já conhecemos, naquilo que já desfrutamos, nos ajudam a sair dessa zona de conforto para que nós possamos evoluir. Todos somos atraídos pela força divina da nossa origem, da qual não temos como fugir. E dessa forma, enfrentamos o conflito entre ser o que temos sido até hoje e o que nos aguarda. Embora nem sempre escolhemos ou desejamos uma condição espiritual melhor, bastando muitas vezes ter atendidas as necessidades materiais básicas, ou seja, cama, mesa e banho, como costumamos brincar, deixando de lado quase que propositalmente, ou porque ainda não reconhecemos aquelas de natureza psicológica que são essenciais à nossa individuação e à nossa elevação. Quando descobre o significado existencial, mas ainda não dispõe de maturidade emocional, muitas vezes o espírito busca a sua transformação interior através de exigências descabidas, como, por exemplo, sacrifício físico. Quantas vezes nós já visualizamos nos jornais, nas televisões, pessoas que sobem escadarias enormes apoiados nos joelhos. Por quê? Porque querem agradar a Deus. Outros ainda, através de flagelos físicos, machucando o corpo, impondo-se penitências. E também, isso no século passado, que era bastante comum entre a juventude, quando a gente queria alguma coisa, a gente fazia o jejum daquilo que nós mais gostávamos. Ah, eu não vou comer doce, eu não vou tomar isso, aquilo. Tentando, dessa forma, agradar a Deus para conseguir alguma coisa do nosso querido Pai. Sem se dar conta que a evolução física não faz parte da programação para a conquista de uma existência espiritual feliz e elevada. Outros ainda buscam a sua elevação através do isolamento, que funciona mais como um adversário do que como um amigo do bem-estar humano, porque nós precisamos da convivência, somos espíritos que necessitam desse relacionamento com o próximo. Quantas vezes a gente chega aqui na casa, meio caída, meio triste, um abraço, um carinho, um sorriso, fazem toda a diferença. E essa fuga do mundo, para as pessoas que escolhem esse caminho, muitas vezes trazem terríveis frustrações interiores, provocando verdadeiros desastres psicológicos, além de outros grandes problemas. Todos nós estamos a caminho da elevação. E para conseguirmos essa conquista, a nossa vida precisa ser amparada por deveres. Quais deveres? Deveres morais. Temos que crescer em humildade. Temos que manifestar a nossa gratidão. Recebemos tanto, às vezes a gente não faz ideia. Temos que ter mais paciência. Quem não conhece esse probleminha, né? Temos que ser solidários. Precisamos ampliar a nossa solidariedade. Além disso, temos deveres espirituais. Desde sempre, a gente está ouvindo Jesus, até Moisés, antes de Jesus, dizer: ame, ame, faça caridade. Os espíritos acho que estão cansados de nos convidar. Olha, fora da caridade, não seremos salvos.
Vamos também manifestar a fraternidade, a resignação. Temos problemas, com certeza. Não vamos nos revoltar. Vamos manter a nossa esperança, a nossa fé. Vai passar. Temos também trabalhos, né, os deveres sociais. Quais? A gente caminha, parece que isolado. Temos tantos braços pedindo ajuda. Ah, mas eu não quero trabalhar naquele lugar, eu não quero assumir compromisso. Quantos hospitais não têm doentes gravíssimos que precisam só de segurar a mãozinha deles, de olhar para o rostinho daquela pessoa, abrir um sorriso? Quantos asilos aguardam para que pessoas cheguem lá e vão conversar com os idosos? Ninguém quer ouvir os idosos. O idoso fica lá guardadinho, né? Ou então as crianças que precisam de alguém que se envolva com eles. Essa casa precisa de voluntários. Então vamos nos tornar voluntários, vamos fazer alguma coisa. A gente acha que é pelo próximo, mas é por nós mesmos. E também temos os nossos deveres com a família. Aí é que está o foco. Tudo começa na família. Ah, mas eu não preciso abraçar o meu pai, minha mãe, meu filho. Eles sabem que a gente gosta, que a gente ama. Precisa. Vamos demonstrar carinho com os nossos familiares. E também, como um dever, é o respeito, é o cuidado com o nosso corpo. Se o nosso corpo não for cuidado, como é que nós poderemos fazer qualquer coisa na nossa vida? Então, vamos também cuidar do corpo. E todo esse conjunto de deveres deve ser estabelecido individualmente, para que a carga imposta não seja superior às forças interiores, evitando, dessa forma, provocar desastres ao físico e à nossa vida de uma forma geral. Um comportamento humano, como poderíamos dizer normal, é o caminho seguro para o avanço constante em direção à meta estabelecida. Por isso, ao invés das imposições, estão na moda hoje de fora para dentro, de acordo com os padrões do grupo social, o que nós precisamos, desculpem, é a lúcida interpretação das nossas necessidades, é a condução tranquila e equilibrada de cada função das ocorrências da vida, dos fatos da vida, para que se possa alcançar um estado saudável, progredindo sempre no caminho da iluminação. Precisamos também compreender que a sombra, a ignorância, as dificuldades são presenças normais na nossa jornada. E o que se espera é a sua união, a sua fusão natural ao princípio inteligente, para que resulte no nosso autoconhecimento, nessa grande conquista que nos equilibra, dando-nos uma melhor visão da realidade e do mundo que nos cerca. A identificação do que se deve fazer, como fazer, superando impedimentos e também as sequelas do passado, irão abrir espaços, tanto mentais como emocionais, que nos propiciarão equilíbrio e felicidade. É através desse trabalho consciente, objetivo, que a individualidade cresce, se desenvolve, abrindo espaço para o surgimento de outros valores que até então não eram considerados, mas que são partes superiores para uma vivência nobre. O nosso inconsciente pode ser comparado a uma floresta densa, fechada, escura, que precisa, através dos nossos erros, dos nossos acertos, da busca, como nos foi sugerido,
abrir clareiras, para que a luz do conhecimento possa penetrar por essa escuridão e devagar nós possamos aumentar, ampliar a sua expansão através da prática dos acertos e principalmente a prática do amor e de todas as virtudes ligadas ao amor que devagarinho irão se transformar em sabedoria. E bem cá para nós, que o IBAMA não nos multe por aumentarmos o desmate dessas clareiras no nosso inconsciente. Como o nosso conhecimento é limitado, porque nós ainda não compreendemos a real importância do autoconhecimento do si mesmo, muitas vezes nós supomos que esse trabalho esteja somente ligado às práticas religiosas que, sem dúvida, nos ajudam e muito. Não há como negar que a meditação, a concentração, a abstração em relação ao tempo, aos sentidos, são recursos muito importantes que ajudarão na expansão do princípio inteligente do nosso espírito, porque possibilitam o autoconhecimento, a observação do ser que somos, descobrindo tesouros que estão ao alcance de todos e do que poderemos vir a ser através desse conhecimento maravilhoso e que, na sua falta, impede a nossa autoidentificação, podendo nos deixar nas bordas da existência, onde facilmente seremos desarmonizados por algumas ocorrências que podemos considerar perturbadoras, sem que sejam, pois quando essas ocorrências difíceis forem enfrentadas conscientemente, poderão se transformar em valiosas conquistas de satisfação e harmonização interior. Ninguém deveria se afligir, se desesperar por ter inclinações desarmoniosas, tormentosas, porque elas são o resultado de encarnações passadas. Eventualmente serão superadas com disciplina, força de vontade, gerando como consequência atitudes mais elevadas, melhores, de acordo com as condições, com o nosso empenho, o nosso trabalho, e também levando em conta com as possibilidades de cada um. Quando compreendermos, quando conquistarmos esse entendimento a respeito do ser que somos, enfrentar os desafios e os problemas, ficará mais fácil, porque nos libertaremos do complexo de culpa, da inferioridade e também da autopunição, porque saberemos que estamos todos nós num processo. Leva tempo, mas com a nossa vontade iremos superar a nossa caminhada. Nessa caminhada, a força divina em cada um de nós luta contra a força humana. E essa força divina, transcendental, superior, está em constante alerta contra o poder animal, ainda tão egoísta e escravizador. É um grande esforço sair da escuridão, da ignorância, caminhar para a claridade do discernimento, da razão. Mas essa é a autoconquista interior que todos nós precisamos fazer, porque, como sabemos, toda transformação exige sacrifício, exige luta. É natural, e é nessa hora que as palavras tão perfeitas de Jesus devem ser recordadas. Busque, nos convida o Mestre, mas também trabalhe, fazendo a sua parte para achar, para encontrar, ou seja, produzindo sempre o melhor, avançando com segurança, sem conflitos
que geram tantos transtornos nessa conquista, mas que está ao alcance de todos os que optam pela integral consciência de si mesmo. Baseamos a nossa palestra utilizando o livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Divaldo. Aproveitem, é um livro maravilhoso e realmente esclarece quem somos e o que estamos fazendo aqui, como conseguir caminhar. Deus nos abençoe sempre, que assim seja.